Paris, século XVIII. Numa mesa de canto, no Café de la Régence, Diderot discute com outros literatos e filósofos o assunto do dia: como apressar a transformação social que a França vem sofrendo. O poder real está bastante desacreditado, mas para se chegar à revolução é preciso destruir, de uma vez por todas, os privilégios dos aristocratas. Ao mesmo tempo, no Café Procope, Voltaire elogia a física de Newton e discorre sobre a razão. Só iluminados pelas luzes do raciocínio lógico, os homens poderão alcançar a felicidade. Numa mesa próxima, um pequeno grupo também defende a razão, porém aliada ao sentimento, e enaltece a vida simples e virtuosa em contato com a natureza, como prega Rousseau, o pensador do iluminismo. Desde meados do século anterior, os cafés multiplicam-se rapidamente por Paris, tornando-se ponto de encontro de artistas, intelectuais e filósofos que se ocupam, acima de tudo, em discutir o presente e programar o futuro do país. Vivem eles um dos períodos mais movimentados da história da França, época de grandes transformações políticas, sociais e morais. A monarquia, enfraquecida, deixa de ser centro do país e fonte única de opinião. Os homens de ideias já não trabalham a seu favor, mas contra ela. O brilhantismo intelectual e social que caracterizava a corte francesa em outros tempos é agora suplantado pelos salões, cafés e clubes. Estes últimos, uma invenção inglesa incorporada pela França, terão um papel político muito importante. Será deles que pouco mais tarde irão formar-se os partidos. Apesar das derrotas militares sofridas durante o reinado de Luís XV, a França jamais viveu período tão brilhante. Tida como verdadeiro centro da sabedoria, exerce sobre toda a Europa uma influência cultural marcante. Seus filósofos são chamados a servir reinos estrangeiros. Os intelectuais e escritores, com suas ideias e ações, ultrapassam as fronteiras nacionais. Não se consideram apenas franceses, mas europeus, cidadãos do mundo. As ideias apoiam-se nas duas tendências dominantes na época. Por um lado, o racionalismo rejeita toda autoridade que não emane da razão. Prega o fim dos privilégios injustificados e a instauração de uma liberdade completa. Por outro lado, a sensibilidade pré-romântica, oriunda de novas atitudes filosóficas e religiosas, exalta o eu, o lirismo pessoal, as emoções, o gosto da melancolia e da solidão em contato com a natureza. Embora aparentemente opostas, as duas correntes têm um ponto em comum. Ambas postulam um novo modo de vida e enaltecem as forças íntimas do homem. No século XVIII surge o gênero literário do romance. Além de divertir, a literatura pretende agora conscientizar, influenciar, denunciar, convertendo-se numa arte militante. É nessa França, fervilhante de ideias, ação e transformação, que vem ao mundo Chourdelus de Laclos, o escritor de hoje. Vida e obra desse escritor interessantíssimo. Chourdelus de Laclos nasce na França, em Amiens, em 1741 e morre na Itália, em Taranto, em 1803. Autor de um único livro, chamado Ligações Perigosas, um livro que se tornou peça de teatro, ópera e também filme. Quem já não assistiu, um filme interessante que temos desse livro. Esqueci o nome agora dos atores, mas é um filme muito legal, mostrando aí todo esse contexto da França pré-revolução, em que os filósofos, cientistas, intelectuais, escritores
se reuniu nos cafés espalhados por Paris para discutir a situação da França. Uma França aí borbulhante. Aqui tem uma gravura nesse livro, Os Imortais da Literatura Universal, mostrando os cafés onde as ideias do iluminismo se fermentavam, preparando aí o grande momento de 1789, em que a França é tomada, né, por esta revolução. E é nesse contexto aí pré-revolucionário que vai viver o Chourdeloup de la Clue. Hoje quero falar dele. Tomando um cafezinho também, né? Chourdeloup de la Clue nasce, como eu falei, em Amiens, na França, aos 18 de outubro de 1741. O nome completo dele era Pierre Ambroise François Chourdeloup de la Clue. Ele era filho de Jean Ambroise Chourdeloup de la Clue, secretário da Intendência da Picardia e do Artois, e de Marie Catherine Galois. Então ele era da burguesia. Ele vai, né, por assim, um processo normal entrar para o exército francês, né? Ou você era do exército ou você era do clero, né? Mas vamos lá, ele nasce então em 1741. A sua família, embora fosse modesta, ele não contentava com protetores na corte, mas era da burguesia, né? Pertencia à nobreza também e possuía elevada cultura. Então a burguesia aqui é a nobreza, quando a gente fala isso, né? Depois virá uma outra burguesia mais à frente. Aqui é uma família nobre, mas que não tinha protetores na corte e desde cedo o menino possuía elevada cultura. Ele foi educado aí com o conhecimento dos filósofos, da literatura francesa, do gosto pelas artes. Ele revelava uma tendência para as letras. Pierre recebeu uma educação cuidadosa e viveu com tranquilidade a sua infância, cheia de carinho e afeto na casa dos pais. 1756 explodiu a Guerra dos 7 Anos, que terminaria em 1763 com a derrota da França pela Inglaterra. Então, o Pierre Chourdeloup de la Clue, ele cresceu ouvindo nessas questões de guerras, e as tropas francesas nessa Guerra dos 7 Anos combatiam em toda a Europa, porém estava acumulando sucessivos malogros. Não obstante o panorama aí desfavorável do exército francês, o Lacroix, que era jovem nesse período, sentia-se atraído pela carreira militar. É interessante, gente, como que um militar, né, participava dessas grandes campanhas. Ele vai escrever uma obra tão interessante, tão refinada, atenta à obra, ao que acontecia no mundo dos bastidores da corte francesa. Então, o jovem, como tantos outros, se concentra em ser militar e amavam também a ciência, a cultura, e não contavam com os favores da corte. Então, eles fazem de tudo para entrar no exército. Para eles, a carreira das armas representava uma das poucas oportunidades de promoção social. Então, Chourdeloup de la Clue, ele queria participar, né, dessa promoção social, e vai ser uma vida intensa, gente, uma vida muito interessante, de campanhas, de viagens. Então, ele passa por toda a Revolução Francesa e é muito interessante, vai preso, muito interessante a sua vida. Vamos aos poucos, né? Então, aqui ele está na juventude, querendo aí entrar nas armas, entrar para a carreira militar. 1759, ainda está acontecendo a Guerra dos 7 Anos, o Lacroix foi nomeado aspirante na Escola de Artilharia de la Fère. Então ele começa a estudar para a carreira militar. Ao formar-se, ele incorporou-se na Brigada das Colônias, destinada a expedições à Índia e ao Canadá. Então ele já começa a se entusiasmar, né? Quem sabe vou lutar nas Índias, onde a França tinha colônias, ou no Canadá. As viagens, contudo, não chegaram a realizar-se. Então essas primeiras viagens aqui, que ele pensou que ele ia conhecer outros lugares, não aconteceu porque
houve o Tratado de Paris, firmado no fim da Guerra dos Sete Anos. Então já um primeiro malogro aqui na vida dele, né? A França perdeu seus poderes sobre aqueles países, Índia e Canadá, que passavam a pertencer à Inglaterra. Daí o Pierre não pôde viajar para lá. Começava assim a preparar-se para viver 30 anos sem luta, o que bloquearia as possibilidades de ascensão social dos jovens militares. Então eles deveriam passar aqui nessa espera, porém como soldados aqui franceses, né? Então ele vai ficar como soldado francês até que espere uma outra oportunidade de guerra para poder viajar. Laclos e seu regimento, em 1763, partiu para a cidade de Toul. 3 anos mais tarde, eles foram transferidos para Estrasburgo. Então ele começa a se localizar em alguns lugares como soldado, né? Em 1769, ele foi para Grenoble. Ele vai marcá-lo profundamente essa estadia como soldado em Grenoble, depois de ter passado por Toul e por Estrasburgo. E depois, bem no futuro, ele vai retornar a Grenoble, já é um senhor já, e aí ele vai falar muito bem dessa cidade, né? Tem um trecho aqui de uma anotação sua. Era uma cidade encantadora, onde as belas mulheres eram inesquecíveis. Então imagina o que esses cadetes, que esses soldados aprontavam, né? Então ele viveu um tempo aí da sua juventude como soldado em Grenoble, que vai marcar muito a sua vida. Por mais ativa que fosse, a vida militar deixava os oficiais muito tempo ocioso. Laclos aproveitava-se para frequentar a alta sociedade, escrever poesias, ler, entrar em contato com a cultura, né? Compunha madrigais para as damas, então ele era um galanteador, e pequenos versos irônicos à maneira de Voltaire. Eu gostava muito dos filósofos Rousseau, Voltaire, que apareceu no primeiro texto que eu li aqui, né? Mostrando essa preparação. Interessante, os filósofos iluministas, eles vêm logo antes aí da Revolução Francesa, né? Por exemplo, o Diderot morre em 1784, o Voltaire em 1778, o Rousseau em 1778 também, mesmo ano do Voltaire. Então eles morrem às vésperas da Revolução, mas eles deixam fermentados ali todo esse processo de mudança, né, de derrubada do absolutismo, denunciar a hipocrisia, né, os desmandos do clero da nobreza. Então ele gostava muito dos filósofos, escrevia versos para as damas à maneira de Voltaire, lia os textos de Voltaire, né? Alguns versos provocavam escândalos, outros eram muito elogiados lá em Grenoble. Todo mundo conhecia os versos de Laclos, mas nenhum demonstrava todo o vigor de sua imaginação. Sob a aparente frieza dos belos olhos azuis e dos traços refinados, o jovem poeta escondia a alma ardente e refinada do sentimental. Então, assim, embora ele escrevesse, ele não era tão bom nos versos como ele vai ser na prosa, né? Ele tinha na Novela Heloïse, o texto, o livro Nova Heloísa de Rousseau, a sua bíblia de sensibilidade. Então ele era aparentemente frio, mas era sensível, gostava aí do mundo, dos versos, da corte, etc. Né? Nem dramas, nem excessos marcam o período da sua juventude. Então ele é esse soldado, escreve versos, lê os filósofos. Durante os 7 anos de Grenoble, ficará 7 anos lá, seus superiores não se cansam de elogiar-lhe a destreza, a competência, a responsabilidade, as aptidões técnicas, como eles diziam, as regularidades da sua conduta, a curiosidade inteligente, a dignidade do seu comportamento, os seus talentos, os seus méritos. Ele é amável em sociedade e se ocupa em literatura. Então, o Laclos é um homem elegante, é um homem culto, é um soldado inteligente, responsável. Nessa época, ele vai entrar em contato com uma escritora chamada Senhora Riccobonne, Madame Riccobonne. Ela é amiga dele e escreveu um livro interessante chamado Ernestine. Aqui temos uma gravura dela, né? A Madame Riccobonne, ela era uma escritora amiga de Laclos.
Conheceu-a em Grenoble. E ela escreve esse livro chamado Ernestine. Era um romance. Então, é, ele era um romance que ele gostava muito, que era considerada a obra-prima da Madame Ricobane. Porém, né, ele lia esse texto e ele tem desejo de um dia levá-lo ao palco. Então eles partiram de Grenoble para Valence, onde o Lacroix, que era respeitável, conhecido pelo comportamento, ele foi dado a ele a missão de fundar uma escola de artilharia. Então eles mudaram, depois de 7 anos, de Grenoble para, para Valence. E ele leva esse romance aí da Madame Ricobone. Ele queria aproveitar as horas de folga para transformar esse livro da Madame Ricobone, o Ernestine, em uma ópera cômica. É isso que ele tenta fazer e representá-la em Paris. Então ele gostava muito de cultura, de estudar. Ele queria representá-la em Paris, essa peça que ele monta a partir do livro, em julho de 1777. O prestígio, então, literário da Madame Ricobone abriu para ele as portas da comédia italiana, onde apresentavam muitas peças satíricas, e atraiu para o teatro a mais alta aristocracia francesa. Então vamos assistir a peça do Monsieur Sordelou de Laclos, que ele colocou, né, o livro da Madame Ricobone em peça cômica. A própria rainha foi, né, Marie Antoinette, assistir a peça, só que foi um fracasso completo, né? Aqui diz, a plateia vaiou do princípio ao fim. Versos, música, até a representação, que contava com grandes atores da época, famosos, foi um fracasso. Nada agradou ao público exigente. Então, a vida do Laclos, do Sordelou de Laclos, ela é marcada por esse fracasso. Ele tenta, né? Ele faz essa transposição do livro Ernestine, da Madame Ricobone, para o teatro e não agrada a ninguém. Né? Foi uma vergonha. E o Laclos, ainda com essas vaias ecoando nos seus ouvidos, ele sai de Paris e volta ao quartel. Né? Por um tempo ele vai quietar aí no quartel, onde a sua reputação de oficial competente, devotado, se mantinha intacta. Então é lá que ele vai continuar. Aqui nós temos uma gravura mostrando os bastidores, né, da vida francesa, os salões onde se reuniam para ouvirem música, ler os filósofos, ler também, certamente, o Sordelou de Laclos, quando vai lançar as ligações perigosas. Então era um mundo intelectual, né, um mundo ameno da corte, mas espezinhando os pobres. É tudo aquilo que a gente já sabe que a França viveu no período, né? Mas aqui outras duas telas. A primeira é o jogo da cabra cega, e a segunda tela a leitora. Telas de Fragonard, que mostra a aristocracia da época de Laclos. Como era a aristocracia, aqueles brincando, né? Aí nos jardins dos palácios, ou concentrados nas leituras. Então, as mulheres, os homens, né, liam muito, tinham cultura. Então, depois da peça fracassada em Paris, o Laclos volta para o quartel, em Valence. O reconhecimento de tais qualidades, né, como um bom soldado, etc., valeu-lhe o encargo de construir uma importante fortaleza. Olha que interessante, né? Ele construiu uma escola de artilharia, montou, né? Depois ele vai construir uma fortaleza na ilha de Ox, em 1779. Então ele tem atribuições importantes. Construção dessa fortaleza, e ele trabalhava sob a direção do Marquês de Montalembert, veterano guerreiro do qual logo se tornou amigo, executou sua tarefa com dedicação e eficiência. Então sempre dava um serviço para ele, por mais difícil que fosse, o Laclos conseguia, né, desempenhar. Na verdade,
Porém, ele sonhava com a guerra, né? Por mais que ele tivesse que construir esses lugares, a escola de artilharia, essa fortaleza na ilha de Ux, ele queria mesmo guerrear, né? Ele queria entrar no combate. Se lhe fosse dado escolher, juntar-se-ia às forças francesas que, lutando pela independência das colônias inglesas na América, enfrentavam os exércitos britânicos. Então ele queria vir para as Américas aí para guerrear nas tropas francesas contra os britânicos. Como ele, muitos queriam partir. Mas para isso era preciso ser ou muito rico ou protegido da corte. Olha que interessante, né? E Laclos não era nenhum nem outro. Ele nem tinha protegido, não era muito rico, não tinha os requisitos para isso, para partir para uma missão fora da França. E passam-se 3 anos de luta e os vencedores aqui da América, os franceses, voltaram gloriosos para a França. Então ele só assistia essas glórias ou derrotas dos exércitos franceses. Quanto a Laclos, tudo o que conquistou foram elogios e críticas, e muitas críticas pela construção dessa fortaleza na ilha de Ux, e o posto de capitão-comandante, encarregado de complexas missões. Então, assim, ele estava trabalhando no exército lá dentro da França. Daí, gente, como ele conhecia muito a vida francesa, né, os bastidores, ele vai, então, escrever este livro, Relações Perigosas, né, ou Ligações Perigosas. Aqui no Brasil vem esses dois títulos. Em francês, Les Liaisons Dangereuses, As Ligações Perigosas. Vocês já leram? É um romance epistolar interessantíssimo. Vamos lá, né? Como que surge a ideia desse romance? Ser militar e escrever versos não lhe bastava mais. Queria fazer algo maior, como redigir um livro que fizesse escândalo e fosse comentado mesmo depois da sua morte, que é o que acontece, né? É o único livro dele e é um livraço. No dia 4 de setembro de 1781, ele pediu 6 meses de afastamento para se dedicar à tarefa que tinha 2 objetivos. Então ele pediu, né, para se afastar do exército aqui, 6 meses para escrever o livro. Olha que interessante. Ele desejava escrever contra os aristocratas, vis parasitas, sentados no poder, e conquistar glória através das letras. E ele faz isso aqui, né? Ele critica o mundo parasitário corrupto da corte francesa, a figura desses aristocratas aqui, né, que aparece no livro, e também ele queria, né, glória e consegue através das letras. Aos 23 de março de 1782, As Relações Perigosas ou Ligações Perigosas estava à venda e foi um sucesso imediato. Só no primeiro mês o livro atingiu uma vendagem de 2.000 exemplares, número mais que significativo para o seu tempo. Até a rainha Maria Antonieta tinha um exemplar encadernado, um exemplar de luxo, né? Ela é mulher do rei Luís XVI, então ela leu As Ligações Perigosas. Satiricamente retratada, a aristocracia reagiu com indignação. Diz um cronista da época que a Marquesa de Coigny, ao ler a obra, ela ordenou aos seus criados, abre aspas, aquele senhor magro e amarelo, de roupa preta que vem aqui frequentemente. Não estou mais para ele. Se ficar sozinho em sua presença, terei medo. Fecha aspas. Então ele causa escândalo, causa esses comentários, mas um sucesso tremendo. Esse romance é escrito sob a forma de cartas, trocadas entre as personagens. As Ligações Perigosas mostra a decadência moral da sociedade francesa do século XVIII. A intenção do autor ela aparece claramente já expressa no frontispício do romance, onde se lê As Relações Perigosas ou Cartas recolhidas em uma sociedade e publicadas para a instrução de algumas outras. Em seguida, há a citação de Rousseau, que ele coloca aqui no livro, tirada do prefácio da Nouvelle Héloïse,
onde ele diz: vi os costumes de meu tempo e publiquei estas cartas, tal como Rousseau fez na Nova Heloísa, o Chourdelot de Laclos faz aqui também. Ele observa os costumes do tempo e publica essas cartas. Então, as cartas são reflexo da sociedade da época, tal como Rousseau fez. Então, ele pega do Rousseau uma frase do prefácio e cita aqui na abertura do livro. A história, então, das ligações perigosas vai girar em torno do Visconde de Valmont e da Marquesa de Mertelle, indivíduos totalmente amorais e dedicados à arte da libertinagem, jogo ao qual se aplicavam com afinco os jovens ociosos da alta sociedade. A princípio, aqui no livro, né, o Visconde de Valmont estava interessado em conquistar a senhora de Tourvel. Era uma mulher casada e virtuosa. Valmont acaba aceitando a contraproposta da senhora de Mertelle, empenhando-se na conquista de uma outra jovem, vinda de um convento. É a primeira carta aqui, né, dela para uma amiga. A inocente Cecília de Volanges, que era noiva de Danceny. Então, ele tinha um projeto de conquistar a senhora de Tourvel, mas a senhora de Mertelle, que é a personagem principal, ela o convence a conquistar essa outra jovem, para vingar-se de uma outra pessoa, né, de um outro homem. Então ele vai seduzir Cecília de Volanges, uma virgenzinha que tinha uma ideia toda pura do casamento, né? Assim, a Madame de Mertelle teria a oportunidade de vingar-se do homem que há muito tempo a derrotara, ou melhor, assim ele, o Visconde de Valmont, teria a chance de vingar-se de um homem que há muito tempo derrotara na própria conquista da senhora de Mertelle. Então ele vai seduzir a Cecília de Volanges para se vingar de um homem que no passado tomou dele, né, a conquista da senhora de Mertelle. Então é toda uma ligação mesmo assim de libertinagem, de corrupção, né? Então o que ele quer é vingar-se de um homem que tomou dele a Madame de Mertelle. Eles são amigos, entre aspas, aqui, mas ele vai seduzir essa mulher para vingar-se desse homem. Com uma frieza incrível, uma técnica perfeita, minuciosamente descrita, o Visconde de Valmont realiza com brilhantismo a conquista de ambas. Então ele conquista a jovem Cecília de Volanges, que saiu do convento, tem toda essa pureza, e a senhora de Tourvel consegue conquistar as duas, né, seduzir as duas. Por meio de cartas nós ficamos sabendo de tudo isso, gente. É muito interessante. Como que o Chourdelot de Laclos deixou para nós um romance que revela toda a podridão, os bastidores desse mundo francês pré-revolucionário. Nós temos uma análise do livro aqui feita por Roger Voiland. Ele nasce em 1907 e morre em 1965. Aqui o Roger Vaillant vai fazer um estudo da obra, né? Primeiro, essa arte da libertinagem, na época de Laclos, já havia perdido muitos dos seus riscos, como o duelo, mas ainda ela implicava grandes emoções. Aí o estudioso Roger Vaillant vai dizer, achei muito interessante, gostaria de ler para vocês essa análise. Abre aspas, né? As relações perigosas obtêm todos os elementos para descrever o comportamento típico do libertino do século XVIII. É regra básica o perfeito domínio do sedutor sobre si mesmo. Esse libertino deve se dominar. Ele não pode, de maneira alguma, perder a cabeça, sabe, se apaixonar pela pessoa. Tem que manter a razão. Libertinagem é exatamente o contrário do amor-paixão. Então, domínio sobre si mesmo, não perder a cabeça, e libertinagem aqui é contrário ao amor-paixão. Não se apaixonar também, não amar aquela pessoa, né? Ele deve só
fazer esta arte de seduzir. Regra número 2. Não lhe é permitido recuar ante as dificuldades da conquista e contentar-se com uma presa mais acessível. Mas o Visconde de Valmont, ele seduz duas, a senhora de Tourvel e a Cecília de Volanges. A terceira regra, o importante não é a posse física da vítima, pode até acontecer como acontece, e sim a vitória sobre suas resistências. O prazer dos sentidos não constitui o objetivo do verdadeiro libertino. Regra final, a perfeição da arte da libertinagem requer longa formação e exercício contínuo. Então, desde os gestos, da fala, visitas, cartas, né, que era o que acontecia na época. Durante todo esse processo, o libertino atravessa 4 fases, mais ou menos pré-estabelecidas. Ele escolhe a vítima, a sedução, a queda e ruptura. Então ele passa por essas 4 fases com as vítimas, né? A escolha, a sedução, a queda e a ruptura. O livro mostra tudo isso, muito interessante. A escolha deve ser meritória. Quanto mais difícil o objeto, maior a glória de vencer os obstáculos. A sedução obedece a regras semelhantes às da caça à raposa. A vítima deve ter toda a liberdade para fugir. Sua entrega só é válida se voluntária. Gente, olha que coisa. Suscitada por um desejo sincero. Ela não é estuprada, né? Ela tem que se entregar voluntariamente. Ela é seduzida a tal ponto de se entregar. Isso causou um escândalo para a sociedade. A queda corresponde à derrubada total das barreiras, né? Queda da resistência da mulher. Ao conquistar sua presa, Valmont escreve a senhora de Mertelle, que era essa mulher que comandava toda essa arte, né? Ei-la finalmente vencida, esta mulher soberba, que tinha ousado acreditar que poderia me resistir. É a senhora de Tourvel, essa mulher casada e virtuosa, né? Então ele escreve para a senhora de Mertelle, eis que ela caiu. Ela que era considerada virtuosa, né? Essa mulher soberba. E a ruptura deve ser sempre repentina, inesperada e imediata à queda. Assim que a mulher cai, suas barreiras vão por terra, o homem tem que romper rapidamente. Ao retirar-se, o sedutor deve levar consigo uma prova cabal de sua conquista, geralmente cartas, que é o que tinha na época, né? Não era WhatsApp nem e-mails. E exigir essa prova em público, e exibir essa prova em público para arrasar a vítima em todos os sentidos. Então era uma arte mesmo de derrubar e acabar com a pessoa, né? A indiscrição está implícita no processo da libertinagem, e é ela que consolida a reputação do libertino. Isso, então, fecha aspas, é um estudo da obra feito pelo Roger Vaillant, toda essa análise, né, desse processo de sedução, a arte da libertinagem, que é o que aparece aqui no livro, né? Ligações perigosas. O que o Monsieur de Valmont, Visconde de Valmont, faz com a Cecília e com a senhora de Tourvel, Madame de Tourvel. Tudo isso tendo a Madame de Mertelle por trás, né? Ela que queria também se vingar aqui. Tem todo esse processo aí de vingança. Muito interessante. Como que ele faz quase que uma arte da guerra nas relações amorosas, né? É como que uma transposição de uma luta mesmo em batalha, que ele conhecia isso, né? Isso para ele era comum, para a arte da sedução, né? Ele transpõe aqui para as relações. Muito legal, muito interessante, né? A singularidade das relações perigosas repousam, então, no elo mantido entre o Visconde de Valmont e a Madame de Mertelle. Libertinos de igual grandeza. Não são concorrentes, mas cúmplices, mostrando que ambos são conscientes da inutilidade e gratuidade de seu jogo. O autor revela o desespero e vazio da classe social a qual pertencem. Então eles são os atores desta arte de sedução, né? De seduzir essas pessoas, uma mulher casada e virtuosa e uma moça que vai casar. Então os dois aqui são cúmplices, não são concorrentes. Interessante. Glenn Close, lembrei, era
Atriz, é a atriz que fez, então, o famoso filme aí, não sei se é da década de 80 ou 90, né? Vocês colocar, vocês vão achar aí. Maravilhosa interpretação dela. Código Vivo da Perversidade Amorosa do final do século XVIII, Ligações Perigosas é considerado por Edmund e Júlio de Goncourt um livro que, sem sombra de dúvida, representa, com relação à moral amorosa do século das luzes, século XVIII, o mesmo que o Príncipe de Maquiavel representa para a moral política do quinhentismo italiano. A importância do o Príncipe de Maquiavel para a política italiana do quinhentismo é o Ligações Perigosas para a moral francesa do século XVIII, 1700. Então, essa importância desse livro para o século XVIII, mostrando aí o funcionamento da sociedade francesa. Ambos retratam, né, tanto o Príncipe do Maquiavel como Ligações Perigosas do Chordelou de Lacroix, retratam com fidelidade uma situação real do seu tempo. Ele traz para nós, joga na nossa cara como era a sociedade. E essa questão de ler cartas, né? É como se você estivesse bisbilhotando aqui a vida alheia, né? Entrando aí nesse complexo mundo das relações humanas. Lida e comentada, discutida, até o fim do período do século XVIII. A obra de Laclos caiu no esquecimento durante o século XIX, com mais de 140 anos quieta, né? Apenas alguns escritores e críticos dedicaram-se à sua leitura, como Taine, que enalteceu-lhe a profundidade psicológica, o Paul Bourget, que considerou-a uma obra-prima, talvez, do romance de análise psicológica. O principal obstáculo para sua divulgação era a acusação de imoralidade. Então, mocinha não podia ler isso, né? E é uma obra imoral, contra a qual de nada adiantava a afirmação do poeta Charles Baudelaire no século XIX. Ele dizia: livro de moralista, tão elevado quanto os mais elevados, tão profundo quanto os mais profundos. Então, a obra polêmica ficou esquecida, né? Só no século XIX ela vem à tona. Ligações Perigosas, indico para vocês aí que gostam de literatura francesa, gostam de literatura que representa um período histórico. Ao tomar conhecimento, não é um romance histórico, né? Não é isso. Representa a sociedade da época, né? Como eles viviam. Ao tomar conhecimento de Ligações Perigosas, o Marechal de Ségur, voltando agora para a vida do Chordelou de Lacroix, o Marechal de Ségur, ministro do Exército, gente, ele ordenou o retorno imediato do escritor para o seu regimento, que então se encontrava em Brest. Então, olha, Lacroix, volta lá. Você ficou 6 meses aí para escrever, deu um sucesso imenso, é um escândalo, volta para o seu regimento em Brest. Então ele volta para a sua vida de soldado. Quero mostrar aqui um outro quadro interessante da sociedade francesa nesse período, né? Ouvindo música, fazendo piqueniques nessas grandes fazendas da época, né? Lendo romances, bisbilhotando a vida alheia, fofocando, né? Esse quadro é de Antoine Watteau, As Alegrias da Vida. Mostra os aspectos frívolos da época de Laclos, que ele retrata também no período, né? Essa volta para o regimento foi um duro golpe para Laclos. Era-lhe insuportável a vida de ter que trocar os prazeres da glória literária pelas durezas do quartel. Foi graças à intercessão do Marquês de Montalembert que ele conseguiu um posto de ministro em La Rochelle. Então falou, pelo amor de Deus, né? O Le Brest não. Lá em Brest está muito difícil. Aí o Marquês de Montalembert consegue para ele um posto como soldado aí, né, em La Rochelle. Quero mostrar 2 escritores do período também que causaram escândalo. O Marquês de Sade e o Restif de la Bretonne. Marquês de Sade, que é um escândalo também, Restif de la Bretonne, são contemporâneos do Chordelou de Lacroix. Escritores contemporâneos que, como Laclos, retrataram a decadência moral da sociedade francesa do século XVIII.
Então vamos lá, Laclos está em La Rochelle, agora ele vai ter uma vasta é, vida de soldado, né? Vai ter uma vida longa como soldado, passando por vários lugares. As vastas fortunas adquiridas através do comércio marítimo tinham concorrido para que se desenvolvesse na cidade de Rochelle uma vida mundana e sedentária. Negociantes abastados faziam figuras de grandes senhores. Moravam em palacetes elegantes, circulavam em suntuosas carruagens, promoviam jantares, concertos. O teatro era um divertimento muito popular em La Rochelle, mas o orgulho de La Rochelle era a academia, que contava então com 30 membros, entre os quais Voltaire e o próprio Laclos, que foi eleito em 1785. Então, La Rochelle, esse local aí cheio de homens ricos, né? Essa cidade, ela se vangloriava, né, de ter tido aí o Voltaire como membro da academia, né? Voltaire morreu em 1778. O Laclos torna-se membro em 1785. Gente, um livro. Os prazeres sociais e acadêmicos não eram, contudo, o maior atrativo da cidade para Laclos. Interessava-lhe mais a graça de uma jovem, a jovem Marie Solange du Perret, frequentadora da casa em frente à sua. Então ele vai conhecer a sua futura esposa, que é essa aqui, Marie Solange du Perret. Aqui, a Marie Solange e o Laclos. Será a sua mulher, terão 3 filhos, se não me engano. Então ele conhece em La Rochelle essa moça e eles vão namorar. Olha que interessante. Era ela quem o retinha em La Rochelle e o ajudava a elaborar seu longo trabalho sobre a educação das mulheres, um ensaio que ele escreveu e será publicado somente em 1903. Imagina, alguém que tinha escrito um livro escandaloso desse, vai escrever um livro sobre a educação das mulheres. Ele defende, um livro não, um artigo, ele defende nesse livro sobre a educação das mulheres a igualdade entre os sexos e preconiza a libertação total da mulher. Então, gente, o Laclos, ele era um feminista à frente do seu tempo, né, vamos dizer assim. Usando de todo o conhecimento sobre a arte de seduzir que demonstrara em ligações perigosas, Laclos conquistou a jovem. 1783, eles começam a namorar. Apesar da diferença de idade, ele estava com 42 e ela com 18. Só se casariam, contudo, em 1786, 2 anos após o nascimento do primeiro filho, Etienne. Então ela tem um filho aí antes de casar, olha que interessante, né? Um filho com ele. Graves complicações seguiram seu casamento. Laclos havia feito circular por Paris e La Rochelle uma carta em que ele dirigiu aos senhores da Academia Francesa, na qual, gente, ele se manifestava contra os elogios daquela instituição ao Marechal de Vauban, considerado um mestre em fortificações e um verdadeiro deus para o exército francês. Então ele critica a fortificação de La Rochelle. Em resposta a Laclos, o ministro da guerra retirou-lhe o direito de gozar de um mês de afastamento pelas núpcias e ordenou-lhe que se reintegrasse imediatamente às tropas, então em Metz. Então, já que você está criticando, né, aqui, ó, criticando o exército, criticando também a academia, né, ou melhor, ele criticou, falha minha aí, ele criticou os elogios que a academia fazia ao Marechal de Vauban. Então, assim, o Laclos não tinha medo de falar o que pensava, né? Então ele escreveu uma carta para os senhores da academia criticando os elogios que eles haviam feito ao Marechal de Vauban. Daí o ministro da guerra retirou-lhe o direito de gozar de um mês de férias após o casamento. Ele teve então que ir trabalhar em Metz. Laclos permaneceu no exército até outubro de 1788, quando seu regimento foi transferido para La Fère e ele passou a trabalhar para o Duque de Orleans. Agora a gente vai começar um longo trajeto aí, depois dessas peripécias do livro, que ele também vai para La Rochelle, casa com a Marie Solange,
entra em conflito com o pessoal da academia, vai para Metz, ele vai trabalhar por um tempo para o Duque de Orleans. Nasceu em 1747 o Duque e morreu em 1793. É o Duque Felipe Igualdade, que apareceu bastante no livro sobre a Revolução Francesa. Ele era irmão do rei, ele vai votar, né, isso foi um escândalo, para a condenação do rei. E o Laclos trabalhou para ele. O Laclos vai passar por todos os bastidores da Revolução Francesa, vai conhecer Robespierre, Danton, Marat, Napoleão Bonaparte depois, né? Então, olha que interessante essa vida, cheia de peripécias. Luiz Felipe José de Orleans, mais conhecido como Felipe Igualdade, era o homem mais rico da França e o primeiro príncipe de sangue, né, irmão do rei. Considerava-se com orgulho o principal representante do ramo liberal francês e odiava exasperadamente Maria Antonieta. Ou era irmão ou primo, não estou lembrado direito aqui, irmão ou primo do rei, mas ele tinha direito à sucessão aqui. O Palais Royal, a sua residência, tornara-se o ponto de encontro de intrigantes ambiciosos, quase todos membros da corte, e mais raramente de alguns filósofos e homens de letras. Então eles frequentavam o Palais Royal, que era a casa deste Duque de Orleans, né, e ali eles foram fermentando a mudança mesmo do regime. De lá saíam panfletos que tratavam a rainha de ladra, envenenadora e nomes ainda piores. Prostituta, tudo isso eles falavam, né? Tinham várias coisas assim. Madame Deficit, que ela causou a quebra da bolsa francesa, das finanças francesas. Interessava-lhe ter a seu serviço um escritor brilhante e reverente como Laclos. Então o Duque de Orleans viu na oportunidade de ter Laclos na corte, ali na sua residência, né, alguém que poderia escrever assim tudo o que ele pensava, né, as ideias que o Luiz Felipe queria colocar aí em pauta, né, para derrubar mesmo Maria Antonieta e o poder, né, tomar o poder, ou mudanças, né, aqui na sociedade francesa. Por sua vez, este encarava a convivência com Filipe de Orleans como um meio de ascender socialmente e influir na política, colaborando com os que preparavam a Revolução Francesa. Para ter sucesso, tratou de afastar-se do palácio uma governanta terrível chamada Madame de Genlis, que mantinha todos os moradores, inclusive o duque, sob o seu domínio. Gente, ele conseguiu fazer isso. Em pouco tempo, Laclos tornou-se o único conselheiro de seu amo. Então ele tirou essa governanta da casa, que mandava em todo mundo, inclusive no duque de Orleans. Ativo e cauteloso, observava o que se passava ao redor e agia em segredo. Ampliando suas ligações com os grupos revolucionários e frequentando 3 clubes onde reuniam alguns dos homens mais importantes do movimento, entre os quais Mirabeau, Lafayette, Marat, aqui o assassinato de Marat pelo pintor David, pintor neoclássico, né? Aqui o Lavoisier, que era contemporâneo do Laclos, cientista Lavoisier, o tribunal da prisão aos 2 e 3 de setembro. Então tem várias gravuras aqui do contexto da Revolução Francesa, esse período em que o Charles de Laclos estava na política trabalhando para o príncipe Luís Felipe. O inverno que precedeu a Revolução Francesa foi o pior do século. A colheita havia sido desastrosa e o povo passava fome. Seguindo os conselhos de Laclos, o Duque Felipe de Orleans fazia largos gestos filantrópicos. Em pouco tempo tornou-se um ídolo do povo. Contudo, seus ideais de transformação política e social não encontravam ressonância nos cabeças da Revolução, que consideravam perigosa sua popularidade. A Luís XVI tampouco agradavam os atos do Duque. Para distanciá-lo da corte, enviou-o a Londres. E o Laclos teve que ir com ele, fugir para Londres aí na data da Revolução, 1789. Olha que interessante, né? O Laclos vai para Londres com o Duque de Orleans. Durante a estada em Londres, Filipe de Orleans dedicou-se a resolver seus problemas financeiros, que não eram poucos depois da distribuição generosa que fizera para o povo, né? A Laclos ninguém via, ele estava fechado no seu gabinete de trabalho,
encarregava-se da correspondência do duque e, ao mesmo tempo, preparava uma retirada honrosa para si próximo. Ele estava com medo também daquela situação, né? Continuar naquilo. Então, desde 1786, falava-se em uma aliança entre a Prússia, a Inglaterra e a França, que mudaria a face da Europa totalmente a nosso favor, como dizia o Mirabeau. Laclau acreditava nessa aliança entre Prússia, Inglaterra e França e tentou envolver o duque nessas negociações. Então ele fazia muitas artimanhas também, né? Seus planos, porém, foram frustrados por Montmorin, o ministro de Luís XVI, que tratou de conduzir o Duque de Orleans a outras missões a fim de mantê-lo afastado do assunto. Então, eram intrigas terríveis, né? Filipe de Orleans a outras missões, né, foi enviado a outras missões e a influência de Laclau foi se perdendo. Os zelos do governo francês revelaram-se inúteis. A 5 de fevereiro de 1790, a Inglaterra, a aliança seria assinada, porém, entre Inglaterra, Prússia e Holanda, e não entre Inglaterra, Prússia e França. Então a aliança se faz em 1790 entre Inglaterra, Prússia e Holanda. Depois de tentar em vão obter o cargo de embaixador de Londres, o Duque de Orleans resolveu voltar para a França. Então, no período da queda da Bastilha, de todas aquelas confusões, eles estavam lá na Inglaterra, e eles voltam para a França e ele encontrou Paris tumultuada. A Revolução, né, tinha explodido em 1789, no ano que eles foram para lá. Pessoalmente, o Duque nada sofreu. Atravessou ileso as violências e na Assembleia recebeu calorosos aplausos da ala esquerda. Laclau continuava a seu lado, mas sua importância diminuíra bastante, bem como seus vencimentos, que passaram de 6.000 para 4.000 francos. Aí nós vamos encontrar o Laclau, gente, se envolvendo com os jacobinos. Cansado das intrigas vãs em que estivera mergulhado, Laclau se lançou abertamente na política, acreditando que só mesmo da Revolução poderia esperar alguma coisa. Aderiu à Sociedade dos Amigos da Constituição e passou a fazer parte do Clube dos Jacobinos, centro de reunião de um grupo de revolucionários terríveis, a ala aí da esquerda, vamos dizer assim, dentro da Revolução, né, que matava mesmo sem dó. Em sua maioria, nobres e burgueses instruídos, os jacobinos respeitavam a monarquia e as decisões da Assembleia, e deliberavam sob a égide da Constituição. Embora se acreditassem guardiões dos dogmas revolucionários, apresentavam algumas limitações no seu entusiasmo e não contavam com a estima geral do povo. Trabalhando como orador, correspondente e jornalista do clube, Laclau era duramente atacado por publicações de outros grupos. Então, ele se envolve na política, escreve, é orador do grupo, né? Suas atividades não excluíam o duque, ao contrário, tinha planos para ele. O trono poderia vagar a qualquer hora e seria interessante que Filipe de Orleans o ocupasse. Ele poderia tomar aí o trono, ocupar o trono, né, do rei. Pouco antes de deixar Londres, Laclau havia escrito um manifesto em nome do amo, um de seus melhores trabalhos, destinado a restituir ao orleanismo a simpatia pública, trazer o orleanismo de volta. Mais uma vez, no entanto, seus planos não deram certo, né? Luís XVI acompanhava atentamente a evolução dos acontecimentos no reino e, prevendo a violência que se desencadearia, começou a preparar-se para fugir. Ele enviou primeiro suas tias para a Itália, porém, ao passarem pela cidade de Arnay-le-Duc, a população as deteve. Foi necessária a intervenção da Assembleia para que elas seguissem viagem em abril de 1792. Né? Já estava tirando o pessoal aí da corte, né? As tias dele da França. Ele tentou fugir depois também, vai aparecer aqui, né? Poucos dias mais tarde, o soberano resolveu deixar as Tulherias para simplesmente passar a Semana Santa em Saint-Cloud. No caminho foi barrado por populares enraivecidos. Na manhã seguinte, toda a imprensa monarquista atacou Laclau, acusando-o de haver incitado o povo a impedir a viagem de Luís XVI. Sua reputação tinha caído muito e, sem dúvida, as relações
ou ligações perigosas influíram muito nisso. Aqui nós temos, né, o Robespierre e o Rousseau, dois grandes personagens aí que influenciaram, né, o Rousseau pelas Nova Heloísa, pelos textos, e o Robespierre aí como líder da Revolução. Pintado aqui por Moreau de Jeanne, e o Rousseau, um dos maiores representantes do iluminismo. Então é interessante a gente olhar, né? Nunca imaginava que o Laclos passou por tudo isso, né? Viveu o período da Revolução. A 21 de junho de 1792, Paris amanheceu sem rei. A fuga se concretizara. Lafayette, que embora revolucionário era monarquista, pretendia manter Luís XVI no trono. O Duque de Orleans, por sua vez, desejava a coroa para si. A Assembleia tomou o partido do soberano fugitivo. Numa célebre reunião dos jacobinos, Laclos propôs elaborar-se uma petição assinada por milhares de cidadãos, para ser enviada à Assembleia declarando vago o trono, uma vez que a fuga do rei equivalia à abdicação. Então, quando teve a fuga, tem até um filme interessante, está aí no YouTube, da fuga do rei. Quando eu tenho 2 vídeos aqui sobre a Revolução Francesa do Max Jacob. Lá eu falo disso aqui, né? Essa fuga do rei que foi interceptada quase já no fim. E é interessante saber que o Laclos estava aqui, né? Falando que, já que o trono estava vago, vamos colocar o Duque de Orleans lá. A Assembleia recusou a proposta, a opinião dos jacobinos se dividiu. E Laclos, que já não inspirava confiança a ninguém, foi acusado também desse fato. Então, assim, a vida política dele foi um pouco desastrosa, né? Desgostoso com a política, ele não via outra solução a não ser voltar para a vida militar. A proteção de Danton e o apoio do velho amigo Servan, funcionário do ministro de Guerra, valeram-lhe o posto de comissário do Poder Executivo em Chalon, onde as forças francesas enfrentavam os exércitos da Prússia, potência que se opunha aos objetivos da Revolução. Então, uma vida bem movimentada, né? Passar aí pela Revolução Francesa e não morrer. Não morrer guilhotinado, né? Servindo sob o comando, então, do generalíssimo Luckner, Laclos mais uma vez demonstrou bravura e eficiência aí, lutando contra as forças da Prússia, né? Sob suas ordens, a França conquistou a importante vitória de Valmy. Então ele chegou agora, né, aquilo que ele queria, lutar. Sua tática consistia em fatigar o inimigo e recuar sempre, destruindo todos os víveres que deixava atrás de si. Desse modo, os adversários exaustos e famintos podiam ser aniquilados facilmente no momento oportuno. Então era assim que o exército francês fazia, né? E o Laclos lutou nessa guerra aqui, nessas guerras contra a Prússia. No dia 22 de setembro de 1792, proclamou-se a República. Laclos foi nomeado chefe do Estado-Maior do Exército dos Pirineus e partiu com a família para Toulouse. Nós vamos encontrá-lo em outro lugar agora, né? Em Toulouse. Após envolver-se em discussões sobre a estratégia a ser usada nos Pirineus, ele foi designado para governador-geral dos estabelecimentos franceses na Índia. Há tempos ele solicitava essa colocação, né, viajar, que tinha a vantagem de permitir-lhe servir a França afastando-se dela, daquele tumulto, né, ir para uma colônia. O outro lado do mar seria, na realidade, sua única salvação. Ele tinha sido colaborador do Duque de Orleans e este era odiado por todos. A expedição, porém, não se realizou. Mais um malogro aí, né, como aconteceu lá na juventude. Ele queria ir para o Canadá ou para a Índia, agora de novo não vai, né? Assim como tinha usado sua fortuna para alimentar a Revolução, o Filipe de Orleans tentava usar os últimos recursos para salvar-se dela. Após votar pela morte imediata do rei, buscando livrar-se da sua, acabou sendo preso. Laclos, cujo nome sempre estivera ligado ao orleanismo, ele recebeu a mesma pena de prisão em abril de 1793. Então, ele esteve muito ligado aí ao Duque de Orleans, né, que votou pela morte do rei. Eu acho que ele era irmão, sim. Depois, qualquer coisa, eu coloco no primeiro comentário, viu, gente? E aí, então, o Laclos também foi condenado à prisão. Sua mulher empenhou-se na procura de protetores que o libertassem. Graças à influência de Alquier, o velho amigo do tempo de La Rochelle, que se tornara presidente do Comitê de Segurança Geral.
O escritor foi transferido do cárcere para a prisão domiciliar. Pouco tempo depois, contudo, ele recebia nova ordem de prisão. Ao saber que o Duque de Orleans fora julgado e condenado à morte na guilhotina, Laclos escreveu à mulher, confessando sua convicção de que breve compartilharia os destinos de Filipe de Orleans. Os únicos amigos com os quais poderia contar estavam sendo julgados ou já haviam morrido. Em 3 de dezembro de 1794, um inesperado golpe de sorte. As portas de sua cela se abriram e ele reconquistou a liberdade. Então ele passa aí pela angústia, né, de pensar que também será morto na guilhotina. Depois de fazer muitas petições, Laclos obteve finalmente uma colocação que lhe permitia viver bem e cuidar de sua saúde abalada após tantos reveses. Indicado pelo diretório, que era o novo órgão aí de poder, para secretário-geral das hipotecas, levou por 5 anos uma vida tranquila de um burguês. Ao cabo desse tempo, sentia-se como toda a França maduro o suficiente para aplaudir Napoleão Bonaparte. Então, olha, gente, ele passa por tudo isso e vai aí viver um tempo com a presença do Napoleão, né? Napoleão ascendiu ao poder. O passado militar de Laclos facilitou-lhe o acesso ao futuro imperador da França, como ele, um admirador dos artilheiros. Nomeado general de brigada a 27 de fevereiro de 1800, Laclos solicitou um posto ativo e foi designado para o exército no Reno, no Rio Reno, né, lá do Rio Reno, que devia pressionar os austríacos sobre o Danúbio, enquanto Napoleão ultrapassava os Alpes. Então ele foi aqui nomeado general de brigada para o exército do Reno, enquanto Napoleão atravessava os Alpes. Embora com os membros paralisados pelo reumatismo, o velho oficial cumpria fielmente a sua missão. As várias etapas da batalha, então ele lutou, né? Locomovendo-se sempre num carro. Em abril do mesmo ano, servia na Basileia e em junho, indicado para um comando em Grenoble, retornou à cidade onde vivera os melhores anos da sua juventude. Aquilo que eu falei, né, onde ele passou a juventude em Grenoble, ele volta na velhice lá como soldado, ainda lutando nos exércitos de Napoleão. Ali ele permaneceu durante pouco mais de um mês. Depois, em agosto, gente, de 1800, ele foi transferido para a Itália com todos os seus homens, cavalos e material. Nada o prendia à terra italiana. Sua ambição de glória militar esvanecera-se ao longo do tempo, e a beleza das artes das paisagens italianas não o atraía. Com satisfação, ele volta à França em 1801, onde ficou durante 3 meses junto da mulher e dos filhos. Como ele chamava, o grande Etienne, que foi o primeiro antes do casamento, né? A esperta Solange, nome da mulher, e o gordo Charles, são os 3 filhos do Chourdelot de Laclos. No ano seguinte, porém, como membro do comitê de artilharia, sua atividade voltava a ser intensa. Gente, alguém mesmo assim, ó, na velhice, né, lutando e trabalhando muito. Na primavera de 1803, ele recebeu ordens de partir para São Domingos, a fim de combater os negros amotinados. Todavia, esta designação foi alterada para Tarento, no sul da Itália. Mais um malogro, né? Não foi para São Domingos, para fora da França, foi para a Itália, em Taranto, região de praias quentes e pantanosas onde graçavam as febres, em Tarento, mais temidas que os soldados inimigos. É uma região terrível no sul da Itália. Ao cabo de uma longa e penosa viagem por estradas horríveis e sob um sol tórrido, chegou finalmente ao seu destino. Na cidade que lhe parecia odiosa, encontrou a artilharia do exército de Nápoles desorganizada. Os homens não eram pagos, as condições sanitárias eram deploráveis. Então ele viaja para encontrar a morte, né? Olha que horror. Vítima de disenteria. Laclos ficou preso ao leito desde o dia 2 de agosto até a hora da sua morte. Isso é 1803. Não tem mais forças nem para escrever. Seu ajudante de campo, o capitão L'Espagnol, trata-o como o filho mais dedicado. O soldado velho e cansado pressente que vai morrer. Em nenhum momento pronuncia o nome de Deus.
Em lugar de preocupar-se com o futuro misterioso, volta-se para a vida que ficará atrás dele, única realidade que pode conceber. Então não acreditava, né, na eternidade, em Deus, né? Dita para a mulher conselhos detalhados sobre a administração a ser dada à sua pequena fortuna e sobre o futuro das crianças. Envia cartas a Marmont e Bonaparte, pedindo-lhes que cuidem de sua família. Então ele tinha uma relação mesmo assim, né, de trabalho com Napoleão Bonaparte. Aos 5 de setembro de 1803, após 35 dias de doença, morre o autor de As Ligações Perigosas. Gouvion Saint-Cyr mandou sepultá-lo na pequena ilha de São Paulo, diante da enseada de Tarento, no meio de um forte que recebeu o nome de Laclos. Disse, porém, que em 1815 suas cinzas foram espalhadas ao vento. Ficou sepultado ali um tempo, né? Depois as suas cinzas foram espalhadas. O autor de Ligações Perigosas, Charles de Laclos. Vocês imaginavam uma vida tão intensa? Né? Uma vida de um soldado napoleônico no futuro, mas pré-revolucionário, revolucionário, a serviço do Duque de Orleans, depois trabalhando para Napoleão, morre no sul da Itália de desinteria. Né? Não acreditando totalmente em nada, mas pensando no passado, né, nas pessoas que ficariam da sua família. Né? Que vida interessante. Que vida. Um único livro e um livraço. Né? Uma frase dele para a gente terminar. Esse encanto que imaginamos encontrar nos outros é em nós que ele existe. E só o amor embeleza o objeto amado. Então é isso. Um abraço e até mais.